Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale ou não vale uma prosa, Vale, Fabião? sempre vale. Sempre vale, né? Sempre atualizando os temas. Cada tema mais legais. E hoje temos outro mais um bacana. Um líder. E hoje vamos falar com Sérgio Victor e vamos entender um pouco mais de coisas sociais e tudo mais. Prazer, Sérgio! Sérgio, tamo junto. E aí, Sérgio, tudo bem? Legal, turma. Obrigado por me receberem aí. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Nós que agradecemos. Vamos para o papo. Para a prosa. Para a prosa. Quem é o Sérgio Victor? Desde lá do começo. Você não é de Jacareí, né? Não sou de Jacareí, não sou de São José dos Campos, como acham, apesar de ter um carinho enorme pelas duas cidades por motivos diferentes. Eu sou nascido em Tremembé, como muitos taubatianos. Que a gente falou, né? Sua filha. Minha filha é em Pinda, mas era para ser em Tremembé, não só deu. por uma questão de maternidade. E sou taubatiano, né? Cresci ali perto da Santa Terezinha, inicialmente na Rua dos Correios ali. E depois na JK, na Juscelino Kubitschek. E aí começa um pouco da rodada de viagens, né? Com 16 anos eu fui para os Estados Unidos fazer um ano de colégio. E aí ganhei uma bolsa legal, meio acadêmica e meio atlética para jogar bola lá na faculdade. Futebol é o nosso futebol, né? Que legal, é o nosso. E aí fiquei nos Estados Unidos de 2003 a 2009, voltei pontualmente para terminar o colégio e fiquei lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei em 2009, aí fui morar em São José dos Campos. Então comecei a empreender lá, voltei com 21, 22 anos, comprei uma escola de curso profissionalizante em São José, e aí mudei, né, fui morar lá. E aí os negócios deram certo, cara. Por que acham, né, tu sabe onde eu sou daí? Essa escola de São José cresceu para uma em Jacareí em 2011, e aí depois fui para Bragança, Atibaia e Guarulhos. Pô, que legal. E aí rodei bastante, né? Só que eu morei em São José de 2009 até 2017, quando nasceu minha filha. E tive escola em Jacareí, daí acho que lá era onde eu ficava mais, né? Então, por um bom momento da vida, tive boa parte do meu dia em Jacareí. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar do Sérgio, ele falou assim: olha esse rapaz, olha pra ele pra você ver que bacana o serviço que ele faz, é de Jacareí. Aí eu olhei lá e falei: legal, é minha opção, mas era de Jacareí. Agora desculpa que o cara é de Jacareí. Então, se me falar, eu sou tremembense com orgulho, sou taubatiano com orgulho. Sou joséense, minha filha é joséense, então em São José foi onde eu comecei minha vida profissional. E meus negócios felizmente deram bastante certo, onde minha filha nasceu, onde eu comecei a morar junto com a então namorada e hoje esposa, né? E onde eu comecei minha vida política também. Então, São José tem um carinho enorme. Em Jacareí foi a cidade onde eu tive minha maior escola, né? Meu maior negócio, meu melhor negócio, que deu mais frutos. Então tem um carinho. E você ainda está nesse lado empreendedor? Está nas escolas? Não, o que aconteceu? Né, foram algumas cambalhotas aí. Então eu comecei a empreender com uma escola de curso profissionalizante. Era uma franquia do Instituto Embeleze. E eu me apaixonei pelo negócio, porque na prática o que eu fazia era ajudar as pessoas, na maior parte delas mulheres, a montar seu negócio, a ter uma profissão, a ganhar dinheiro. Empreender. No Brasil, que todo mundo sabe que é um país caótico para você começar seu negócio, por vários motivos, né? Por burocracia, para conseguir licença, por dificuldade de ter acesso a dinheiro, a crédito, né? A empréstimo. Na época foi uma época que o MEI estava nascendo ainda, então não era tão simples, né? A pessoa conseguiu o alvará de funcionamento, vários municípios não deixavam aquela mãe que queria atender 3 clientes por dia, montar o salão de beleza formalmente na casa dela. Agora tem algumas leis que chamam, né? Lei de fundo de quintal, como tem em São José, que deixa você dividir lá a parte comercial ou o teu negócio em casa. Mas era um momento difícil, né? Para empreender, e o Brasil é um país que pune o mais pobre, né? Com certeza. Mas deu muito certo, eu me apaixonei muito pelo negócio, porque eu vi o resultado prático ali, né? Quando a gente acertava a mão, significava que alguém estava melhor de vida. Né? Tinha um feedback das pessoas. E aí isso deu certo, né? De novo, né? Daí cresci para 5 escolas, uma barbearia, uma corretora de seguros. E no meio disso tudo, né? Aí em 2015, 16, vendi minha primeira escola e eu casei, né? Daí eu fiz desenhando um plano de saída, né? Então, eu estou rodando muito, né? Eu estava em São José, Jacareí, Guarulhos, Bragança, Atibaia, uma corretora em Caçapava. Eu estou gastando muito tempo na estrada. Quero ficar mais família. Casei, estava para nascer a filha e eu comecei a desenhar com a esposa. Minha esposa é arquiteta, empreendedora também. Comecei a desenhar um plano de saída. Olha, eu vou empreender, mas eu vou montar o meu raio de Taubaté a São José no máximo.
Só que o planejado não deu nada certo. A primeira escola que eu vendi foi de São José. Eu falei, putz, a mais perto de casa. No meio de casa. Foi a primeira a ser vendida. Mas tudo bem, eu falei, bom, vou tentar vender. Eu achava um plano de saída da empresa nunca é de acordo com o que você imagina, né? Sim. Eu esperava que demorasse de 5 a 10 anos e eu estava confortável com isso, né? As escolas estavam rodando bem e eu estava procurando oportunidades. O que aconteceu foi que em 2 anos eu tinha vendido tudo, com exceção da corretora de seguros, que eu ainda sou sócio. E em março de 2018, depois a gente entra nessa história, os amigos me provocaram para ser candidato a deputado estadual, muito mais para ver como é que era e foi a primeira ajudar um partido que a gente gostava e deu certo e eu ganhei. E foi a primeira empreitada política. Foi a primeira, Eu já era filiado do partido, mas foi a primeira empreitada. Eu tinha certeza que eu ia perder. Não, porque a primeira. O nosso grupo de amigos ali que me apoiavam falou, cara, vamos testar, vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que é. Vamos aprender como é que faz, porque daí na próxima a gente ajuda alguém com mais chance. Porque não era o meu momento, digamos, de dedicação à política, né? Sim. Só que aí a vida dá boas cambalhotas, né? E que bom que deu errado, entre aspas. Né? Deu errado. E agora... Mas você já tinha um lado social? Você já fazia algum... Sei lá, teria... Porque esse trabalho que você tinha, essas escolas já era um pouco social, né? Tem o lado de ganhar, mas também tem o lado de ajudar. Tem 2 lados, né? Vamos lá, acho que a vida da gente tem alguns pontos muito marcantes, né? É sempre uma jornada longa, mas tem alguns marcos que sempre mexem mais com você, né? Então, eu nasci numa família que minha avó participa de meus avós, né, por parte de mãe. São muito caridosos, são muito gentis e sempre ajudaram muita gente em festinha de Natal, com vocês. Então, desde criança eu lembro de ter isso muito forte na família. Minha mãe trabalhou a vida inteira em ONGs. Ela foi professora no começo, mas depois foi para a PAI, por um período curto. Depois na VAP, não sei se vocês lembram, que tinha na 15 de novembro, uma associação que ajudava pessoas com reabilitação, com deficiência, com algum tipo de síndrome. Preparavam pessoas com deficiência para o mercado de trabalho também, que tem a lei, né, de grandes... Eu lembro da VAP na rua do TCC. Perto ali, na 15 de novembro. Eu acho que ela foi no TCC, que eu lembro logo depois na calçada do TCC, mais pra frente um pouco. Talvez pode ser que a minha memória de infância era ali na 15 de novembro, quase de frente, frente à difusora. Que ele também deve ser bem mais velho. Na sua época. Na minha época. Que não tinha o TCC, imagina. Rua das Palmeiras. Então, essa fase eu confesso que eu não lembro. Mas ali... Então, minha mãe trabalhou a vida inteira, né? Cresci ali. Mas o projeto mais marcante que eu tive, que me fez virar chavinha mesmo de decisões pessoais, eu falei para vocês que eu fiz faculdade nos Estados Unidos em 2008. Eu sou formado em Economia e Administração. Eu comecei a ler um livro chamado Banqueiro dos Pobres, que eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo. Banqueiro dos Pobres. Do Mohamed Yunus, até foi Nobel, né, da Paz. E que ele era professor de economia em Bangladesh, e ele começa a contar a história para os alunos o seguinte: cara, não faz sentido a gente estar aqui numa universidade em Bangladesh cheio de alunos com boas condições, livros caros, e ao redor nosso aqui da universidade era uma região muito carente. Então, nada que está aqui no livro faz sentido se a gente não conseguir ajudar as pessoas ao nosso redor. E a realidade local ali, que é a realidade de muita gente no Brasil, é de que a maior parte daquelas pessoas estavam dependentes dos agiotas da região e das pessoas que emprestavam dinheiro a juros muito alto, e eles não conseguiam pagar e sobreviver. Então, eles estavam reféns ali dos agiotas. E eles começaram o primeiro banco de microcrédito. Eles falaram assim: olha, se a gente criar uma comunidade aqui, a gente capta recursos e a gente vai começar a ajudar essas pessoas aqui a tentar quebrar essa dependência dos agiotas e a melhorar de vida, porque o acesso a crédito é um dos grandes impulsionadores para você conseguir alavancar, seja o seu podcast, né, para você poder alugar espaço, comprar maquinário, dar o pontapé inicial até começar a pingar o dinheiro do YouTube, do Facebook, do Spotify, enfim. E essa experiência deu muito certo, porque eles viram que a taxa de inadimplência era muito baixa, porque aquela turma era grata àquela oportunidade que eles estavam tendo. E tinha uma questão comunitária também, né? Quando você pagava, você ajudava o dinheiro a voltar para o banco e ajudar mais gente. Ajudava mais gente. E você aumentava a sua capacidade de pegar mais recursos se você tinha um bom crédito. Com certeza os juros era bem menor. Eles entenderam que, cara, deu certo. E eles começaram a focar também em mulheres.
Aí o que a gente fez, a minha melhor amiga da faculdade era africana, de Malawi, e a gente começou a estudar junto e desenhou um projeto de microcrédito para fazer em Malawi. Eu queria fazer no Brasil, mas ela falou assim, pô, Sérgio, mas eu não falo português e lá eu não vou entender nada. Pelo menos em Malawi bastante gente ainda fala inglês. E aí também adorava viajar e a gente foi para Malawi, cara, um dos países mais pobres do mundo. É um país. 25% da população, os números oficiais, pode até ser que seja pior, infectado com o vírus HIV. Então, é uma pirâmide etária absurda, né? A gente andava nos vilarejos, muita criança, muito pouco adulto, né? Por ter uma alta mortalidade ali, muito órfão. Era um país caótico e a gente começou a fazer esse processo de microcrédito lá, em parceria com uma ONG local. A gente estava nos Estados Unidos, né? Captou bastante recursos, pediu ajuda para a universidade, para os professores, para as empresas que eu trabalhava, ela também. E a gente conseguiu fazer perto de 40 empréstimos para mulheres e acompanhou. Daí a gente ajudava ela a melhorar o seu negócio, né? A cuidar das finanças, a fazer um bom investimento, a melhorar a questão de divulgação. Mas era bem simples, era literalmente, às vezes, uma mulher começar uma banca no mercado. No vilarejo que a gente fez, chamado Equendene, não tinha nem energia elétrica, cara, só tinha energia elétrica numa pequena parte do mercado. Então era um negócio, foi uma experiência incrível. Só que aí mexeu comigo, né, cara? Sim. Tipo, vários momentos de terapia também depois, pra você conseguir voltar à realidade, né? Porque você fica... A gente dormia numa barraca, a gente tomava banho com... Esquentava a senhorinha lá, a anfitriã, esquentava a água no fogo, numa panelona, daí a gente ia o balde e a gente ia com uma canequinha num cercadinho de bambu. Caraca. Cara, era inacreditável, porque também como não tinha nada, né? Então, zero poluição, você ia tomar banho à noite, parecia que estava de dia, de tão claro, e parecia que você ia pegar a estrela na mão, assim, de tão próximo que tinha. Tinha esse lado bonito, né? Tinha esse lado legal, a natureza na sua... essência mais pura essência ali, mas pobreza ao extremo. E por eu ser de fora também, e, apesar de eu estar barbudão, cabeludo, a criançada ficava me chamando de Azungo, que era homem branco. Azungo. E aí por onde eu andava, sempre vinha umas 30 crianças. Que era uma coisa diferente. Eu ia sair do barraquinho que a gente estava ali para ir para o mercado, para ir para o trabalho, né? Para ir para a ONG que a gente ajudava. Sempre vinha uma galera em volta. Foi divertido, cara. E marcou muito a minha vida, né? Até eu gastei bastante tempo, fazia tempo que eu não contava história. Mas porque quando encerrou essa jornada e eu voltei para os Estados Unidos para terminar a faculdade, eu não sabia muito bem mais o que você queria. Quem eu era. Não é quem eu era. Eu falei, cara, eu não sei com quem eu vou trabalhar. Eu tenho um privilégio enorme, muita coisa boa que acontece na minha vida, que eu consegui conquistar tudo que eu queria, da bolsa, da faculdade, minha família, meu bem de vida. Cara, eu vou trabalhar com impacto. Tudo que eu for fazer, eu quero que as minhas ações ajudem muito as pessoas que ela tocar, né? Sim. Então, eu falei, não sei o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu quero sentir, que é o que eu estou vivendo aqui. Isso aqui é o melhor sentimento do mundo. Legal. E aí, quando eu comecei a escola, em 2009, né, um ano depois, eu falei, cara, é isso. Eu saí desse projeto social, comecei uma escola que ajudava as pessoas a empreender, a ganhar dinheiro. Era um negócio, mas era um negócio era bom para mim, obviamente, mas quando eu tinha sucesso, mais gente ganhava e mais gente vinha junto, né? Então, tinha bom plano de carreira para as pessoas que trabalhavam comigo, para eles crescerem junto. E a gente tinha um processo muito legal para os alunos evoluírem e garantir que eles tivessem oportunidade. Passou na cabeça fazer um microcrédito dentro da escola? Passou, cara. A gente fazia parceria. O que a gente fazia na época, né? E aí entra um pouco da realidade brasileira. Tinha parceria com o Banco do Brasil e a Caixa, que eu acho que tinha algumas ferramentinhas na época. Então, o Sebrae estava sempre perto da gente para ajudar as pessoas. A gente, né, para ajudar as pessoas a montar seu negócio também, com as dicas de empreendedorismo na prática, né? Porque ele aprendia com a gente muito da parte técnica, né? Sim. Tinha os bancos próximos, mas os bancos ainda tem uma burocracia muito grande, né? Tem o Banco do Povo, que é o banco do governo do estado, mas a maior parte, se tiver o nome sujo, não consegue. Qual que é o problema no Brasil? Cara, um terço da população tem nome sujo. Então, isso já era uma barreira de cara. Então, a gente via que tinha muita dificuldade ali para acesso a crédito. E aí, dando um salto ainda, né? Sim. Tudo isso que eu vivi começou a me empurrar para a política de alguma forma, né? Porque quem que faz as regras do jogo?
Exatamente. A gente cobra muito imposto. No Brasil é uma das maiores cargas tributárias. Mas quem que devolve em serviço? É o político. Porque uma frase que sempre me marcou também, eu conversava muito com as minhas alunas lá, e alunos, né? Depois veio o curso de barbearia, daí igualou homem e mulher. Agora você está ganhando dinheiro, né? A gente ia visitar as pessoas que montavam o seu salão, que estavam indo bem. E agora, você está ganhando dinheiro, o que você vai fazer? O que você acha que eram as respostas? Vixe. Viajar, ir embora? Não. Normalmente eram: eu vou pagar uma escola particular para o filho. Já ouvi bastante isso. Pagar um plano de saúde para alguém, ou vou morar num lugar mais seguro. Educação, saúde e segurança. Eram as 3 coisas que, em teses, é o papel essencial do Estado e que a gente paga muito imposto para que a gente tivesse algo em troca. Sim. E são as 3 coisas principais para garantir que quem mais precisa tem a mesma oportunidade de quem tem dinheiro, concorda? Sim. Qual que é a chance que a gente tem de ajudar alguém a melhorar de vida? Se a gente garantir uma boa educação para essa pessoa, lá na frente ela vai ter muito mais ferramenta para poder melhorar de vida. Se ela morar num lugar muito inseguro, cara, não adianta, né? Tem que estar vivo para conseguir melhorar de vida, e essa é uma preocupação que não deveria existir. E a saúde, né? Que se você não tiver uma saúde adequada, né? Pensa uma mãe que tem um filho que não consegue, que tem sempre um problema de saúde e não consegue curar. O cara toma o tempo dela, o tempo todo para ir levar no médico, daí demora para ter dinheiro, tem que ficar em casa, deixa de trabalhar, perde dinheiro, deixa dinheiro na mesa. É uma série de engrenagens, né? Não é uma, né? Então eu vejo isso. Eu até falei umas vezes assim, eu brinco assim, a gente paga muito imposto. E eu brinco até com os meus sócios e tudo mais. Eu falei, cara, eu quero pagar muito mais que isso. Eu não ligo, né? Eu falo, o Jonês, assim, o Jonês é o que cuida do administrativo. Cara, a gente pagou esse mês, não sei o que. Eu falei, eu quero pagar 5 vezes mais. Só que o que eu acho, até brinco com eles, assim, a única coisa que eu acho é que eu gostaria de pagar mais, mas também gostaria de receber mais. Sim. Então, tipo assim, comparando com outros países que até têm taxas altas também de imposto, mas você tem segurança, você tem uma melhor segurança, você tem uma melhor saúde. Então, eu acho que o lance de pagar muito imposto, que a gente fala muito, eu acho que vem muito em conta, assim, não é que a gente está ligando de pagar, eu acho que a gente não está recebendo o retorno, né, cara? Eu acho que... Não sei. Exato. Não, é isso. E tem que entender também que os países que hoje cobram muito imposto e que entregam bons serviços, eles ficaram ricos antes de começar a cobrar tanto imposto. Que aqui é difícil, né? Aqui a gente falou no começo. Sim. Aqui o imposto é sobre o consumo. O que isso significa? Que é mais barato você ir para os Estados Unidos comprar um negócio desse e voltar. Então, você impede o mais pobre de ter acesso a muita coisa. Quanto custa para tirar carta de motorista? 2.900. Se for... Paguei esses dias. Para minha filha. Quanto deu? 3? Deu quase 3. R$3.000. Sim. Para tirar carro e moto. Carro e moto. R$3.000. Quem tem R$3.000 hoje? O salário mínimo é R$1.500, R$1.600. E tem um detalhe. Quem que consegue pagar? Quem vai tirar a carta é a pessoa que está com 18 anos. Quando até 18 anos não arranja emprego. Então, pessoal, são detalhes. Nos Estados Unidos, como é que é? Você paga, acho que $10 na época e faz uma prova. Você pode treinar em casa, você não precisa pagar autoescola. Sim. E vai lá, faz a prova, passou para uma... Então, assim, aqui a gente cria várias barreiras que impedem o mais pobre de evoluir. Então, não consegue tirar carta. Para comprar bens de consumo, televisão... Muito mais caro. Aqui é muito mais caro. O carro, metade do carro é imposto. Sim. Opa, eu sei. Então, não faz sentido no nosso formato tributário. Então, a gente pune sempre o mais pobre. Até tem um estudo, que é uma das coisas que mais me motiva nas minhas ações, que mostra que o Brasil demora 9 gerações no Brasil para a pessoa atingir a renda média da população. Então, o que isso diz é o seguinte: se você nascer pobre, infelizmente, a chance maior é de você morrer pobre. E a gente tem que quebrar isso, né? Como é que você quebra? Com boa educação. É invertendo a lógica. A dona Maria, que quer montar o salãozinho de beleza dela, ela tem que conseguir crescer com facilidade. E quando ela for colocar o filho na escola, tem que ter uma escola boa. Sim. Se a gente tem uma escola, a gente tem uma educação frágil, dificuldade para a pessoa montar seu negócio, empreender, qual é a chance dela conseguir dar um salto? Não é. É muito baixo, entendeu? Então, até minha vida pública, se você for olhar lá, né, vocês que acompanharam aí, era educação e combate à burocracia. Sim. Tem que melhorar a educação, tem que dar mais oportunidade para a turma e tem que tirar a regra ruim da frente de quem quer trabalhar. Sim, exatamente. Tem várias outras coisas. Sim, mas lógico. se você deixa... Eu acho que esses são os de maior impacto, né?
Sim, e cada liberdade para trabalhar e mais educação para encher a caixinha de ferramenta. O lance da burocracia é animal, assim, porque você... Não, cara, se você não tem essa burocracia, você consegue fazer com que uma pessoa que queira empreender consiga começar a empreender, a família inteira vai junto. Né? Você ajuda a família inteira. Sim. Enfim, eu a vida inteira quis empreender, né? Eu fui, consegui e tudo mais. Nunca pensei em trabalhar fichado, vamos dizer assim. Já trabalhei tudo. Mas eu vejo, assim... Não era a meta, né? Não era a meta, entendeu? Então, assim, as primeiras oportunidades que eu tinha de sair, primeiro ganhando bem, saí. Então... A gente tem que entender a base, assim. Bom, você tem, acho que, 2 formas da pessoa ter mais oportunidades. Ou se ela melhorar a produtividade dela e ela conseguir se destacar e ter, né, e o currículo dela ser mais atrativo para mais gente querer o trabalho dela, ou se tiver muita oportunidade no mercado, concorda? Sim. Se ela puder escolher. Tem tanto emprego no mercado que eu quero escolher. Sim. Então, são os 2 cenários, né? Esse da produtividade é uma decisão individual dela estudar mais e tal, e do governo de poder ajudar e dar a ferramenta para ela poder pegar e utilizar, né? Boa educação, o que a gente falou. Mas aqui é uma regra única e exclusivamente do governo, quase. Que, vamos deixar o campo muito aberto, as regras têm que ser muito simples. Para a pessoa começar o negócio dela tem que ser muito fácil. Tem que ser fácil. Para ela ter acesso a crédito tem que ser muito fácil. Exatamente. E a gente tem que entender também que quando a gente fala... Isso tem um preconceito ainda na política muito grande, ainda ideológico até às vezes, que não faz sentido algum, de falar que o empreendedor, o empresário é um malvadão, né? Exato. 70% dos empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas. E a gente está pondo um monte de burocracia na frente dessa turma, dificultando a vida deles. E quem que são essas pessoas? Normalmente tem uma renda média de 3 a 5 mil reais pelos estudos do Sebrae. Então, é uma renda boa, ok, perante a realidade brasileira, mas é baixa, né? Não é rico. Sim. O empreendedor brasileiro não é rico, ele está ali ralando, suando para conseguir melhorar de vida. E é interessante essa sua fala, quando você fala do investimento, de tudo mais, dos créditos, que eu, puxando aqui no meu DVD, no meu HD, né, eu vejo assim, eu acho que eu fui bem para frente em alguns projetos exatamente por causa dos microcréditos que eu conseguia. Mas eu imagino assim, quem não consegue. Sim. Né? E lógico, nunca fui... se desse tudo errado e pobre, essas coisas, não, né? Sempre tive uma vida legal. Pai, apesar de meu pai ser metalúrgico, mas sempre foi legal. Só que as empresas, todas assim, que eu tive, todas as coisas que eu tive, sempre tinha investimento ou de governo, né? Com o Banco do Povo, ou outras coisas, né? Tem os nomes aí muito loucos que eu pagava, ou até de iniciativa de banco mesmo. Ia lá, negociava, botava um projeto na mão da gerente, a gerente, pô, legal, vou investir. Não, investir não, né? Vou emprestar o dinheiro. Então, agora, eu fico imaginando que lá atrás eu tive condição de chegar lá, tinha o nome limpo, sei lá, mas imagina, uma pessoa que não consegue ter esse início, né? Por isso que todo ano de eleição também você vê os candidatos a presidente falando, eu vou limpar seu nome, porque se ele falar isso, ele já fala com 70 milhões de pessoas. Sim. Só que não é, né, a gente também não pode criar a cultura de que tá ok ficar devendo porque alguém vai te salvar. Não é tão fácil. Isso pune o bom pagador, né? Porque a gente tem que criar condições das pessoas melhorarem de vida e cumprirem os seus compromissos. Mas não ficar também só com ações populistas de eu vou pagar sua conta. Porque só naquela época. Porque toda vez que o governo, o político fala eu vou te ajudar, tem que lembrar que aquele dinheiro veio de alguém ralando, suando para pagar imposto. Eu sempre falo isso. O governo, eu falo isso lá na empresa, que ano passado teve muita briga política, né? E eu falava para os caras assim, vocês têm que entender que o governo, a pessoa, que seja ele qual lado, ele não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é nós. Isso. Então, quanto mais dinheiro ele der para nós, né? Simplesmente tá dando, ele não está dando, ele está dando um lado, mas está pegando o outro. Ele vai tirar do outro jeito, não tem jeito. A regra é simples. Os governos não produzem riqueza, né? Ele toma dinheiro de quem produz e devolve e redistribui para a população. Aí a gente, né, aí no Partido Novo, ou, né, quem defende mais as ideias liberais na economia, só que o problema é que a máquina custa muito caro, aí ele toma sem
fica 60 no meio para pagar a burocracia e depois volta a 40 e é mais ou menos na maior parte das vezes em migalha, né? Então, e é mais ou menos essa 60% fica para a máquina. Por isso que a gente é muito chato com relação a propostas de política, né? Sim. Porque é muito fácil fazer bondade com o dinheiro dos outros, né? Sim. A gente tem que lembrar de onde o dinheiro vem. E aí vem, de novo, eu prefiro muito mais ter um país com carga tributária menor, com mais facilidade, mas também oferecendo menos para a população, porque daí eu acredito que a gente tem mais chance de evoluir. Sim. Porque hoje a gente está cobrando muito caro e não está entregando. Sim. Então, já que não está entregando, deixa no meu bolso. Eu, Dona Maria, eu, seu João, para montar a barbearia, você para montar o salão, eu vou tocar. Da escola, isso, de repente paga no plano de saúde. E as políticas públicas têm que ser mais focalizadas, né? Que daí hoje no Brasil a gente sempre vê um político também que quer fazer tudo para todo mundo. E nunca sai direito. Sim. Não, o papel do poder público pode, na minha opinião, deve ser voltado para quem mais precisa, como uma rede de proteção, caso você caia numa situação de pobreza, que o governo tenha ferramentas para te empurrar de volta para a sociedade, né? Mas não te tornar dependente e a gente ficar prometendo que a gente vai fazer tudo muito bem para todo mundo e não faz. E aí não faz nada bem para ninguém. Sim, sim. Eu acho que é a realidade de hoje. Né? É bem complexa, né? Eu acho. Não tem bala de prata, mas o mais importante, né, tendo vivido aí 4 anos como deputado estadual, é olhar. A gente tem que saber priorizar muito bem como a gente vai gastar o dinheiro. E mais importante, tem que colocar gente boa, tem que colocar gente técnica, tem que colocar gente compromissada, tem que ter um alto nível de transparência e comprometimento e diálogo com o cidadão para estar defendendo e convencendo das suas ideias o tempo todo. E os melhores gestores, inclusive queria dar o exemplo do Emanuel Fernandes, que tem conversado bastante. Ele saiu de São José dos Campos depois de 8 anos, começou ganhou a eleição em 96, se elegeu em 97, ficou até 2004, saiu com... sei lá, 70% de taxa. Excelente e ótimo. Até perguntei para ele outro dia, cara, o que você acha que você fez que foi o que mais te deixou marcado na cidade? Ele falou, olha, eu fiz o arroz com feijão bem feito. Não fiz grandes obras, não fiz nada. Eu cuidei do que a população mais precisava e deixei a turma trabalhar. Arroz com feijão bem feito, que acho que é isso, a gente vê política com ideias mirabolantes, mas não adianta você discutir nada se o postinho tiver sem remédio, se o hospital tiver semi-fechado, se a escola não estiver aproveitando os talentos que a gente tem ali para impulsioná-los para... Mas sabe, eu acho que a gente devia implantar nas escolas do Estado, né, seja municipal, estadual, não sei se tem escola federal, mas vamos lá. Tem os institutos, né? Instituto Federal, tem as faculdades. Mas devia ter aula de financeiro, educação financeira. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa começar a entender o financeiro, né, educação financeira, saber do dinheiro, aonde vai, por que vai, onde vai, eu acho que começa a melhorar a nossa... tudo, né? Porque... eu vejo adultos falando assim, não, eu vou votar no fulano porque o fulano, que nem você falou, vai tirar meu nome do SPC, eu vou gastar de novo. Aí você vai gastar de novo e vai colocar no SPC de novo. Você tá falando, e você põe um incentivo, o cara que paga direitinho as contas dele se sente um trouxa, né? Mas eu digo assim... Você põe um incentivo errado, você está puxando todo mundo para ficar devendo. Não, mas vamos focar no cara que vai devendo, vai falar que vai dever de novo. Ele não está sabendo que o perdão que o governo dá, o governo não está perdoando nada. Inclusive ele está pagando o perdão. Inclusive ele está pagando o perdão em dobrado. Então, a partir do momento que ele entender, ele falou assim, pô, é verdade. Ele deixa de pensar assim. Aí vem a educação. Educação financeira, que eu falo. E por isso que eu acho que devia ter nas escolas. Eu concordo. E tem, né, o Emanuel, já que eu estava dando exemplo dele, ele instituiu a educação empreendedora nas escolas, em parceria com o Sebrae, lá em 98, acho, 97. E olha, tem algumas coisas que precisam de tempo, né? Para dar certo. Especialmente mudança cultural. Sim. Então, olha o quanto tempo que a gente perdeu, né? Imagina se a gente tivesse começado junto aqui em Taubaté. Porque tem várias medidas que às vezes não são tão populares na política porque você não vê resultado de uma obra de imediato, mas são as melhores coisas que você pode fazer, porque você planta uma semente, rega e se tiver tempo para avaliar, você vai colher os frutos, né? Educação empreendedora, educação financeira, tem uma série de possíveis trabalhos vocacionais que você pode ajudar as crianças a encontrarem o que elas gostam, o que elas querem fazer desde cedo, para a gente aproveitar os talentos, né? Inclusive,
um programa muito legal que tinha em São José, que eu tenho estudado mais, se chamava Decolar, né? Então, você tem uma série de atividades nas escolas que você vai procurando os talentos e quando casa aqueles alunos que passam um determinado processo para robótica, por exemplo, ele entra no projeto Decolar para ele poder trabalhar mais aquela vocação e literalmente decolar na sua carreira, né? Então, tem muita coisa legal que dá para fazer, porque a gente desperdiça muito talento ali, né? Sim. Às vezes um aluno que é tratado como... Tem muitos alunos de altas habilidades, né? Que eu trabalhei bastante com isso no mandato. Que se não for diagnosticado, ele vai ser visto como aluno bagunceiro, vai ser visto como alguém que está atrapalhando a aula e, na verdade, ele já superou aquele conteúdo e ele está inquieto porque ele precisa... Ele precisa de mais. Ele precisa de mais desafios e desafios nas áreas onde ele é bom. Então, você tem que ter alguns... Dá para ter alguns programas para você potencializar talentos. A gente achando que é um moleque que está enchendo o saco da aula. Exato, isso aí é outra... É interessante. E até uma coisa até que eu comentei esses tempos atrás, que eu acho que até mais pro lado profissionalizante ou uma coisa... É assim, que eu vejo muito agora no meu trabalho hoje, né, na minha empresa hoje. As pessoas saem do lado profissional, sei lá, de um curso técnico, de uma faculdade até, sem saber se vender. E isso eu vejo que gera assim, um transtorno imenso, porque o cara se forma numa profissão X, mas é uma profissão que talvez ele não vá exercer para os outros, ele precisa para ele mesmo, um consultório odontológico, alguma coisa assim. E aí eu vejo assim, que eles ficam perdidos e não têm essa noção. Igual a gente falou da Fego. A gente falou isso, da Fego, verdade. A Fego ensina o cara a ser músico, ensina a ser ator, mas não sabe se vender. Não sabe se vender. E assim, e não é saber se vender, que é um outro curso. Cara, é uma baita escola, hein, cara? Nossa, tem profissionais muito bons lá. Sim, é sensacional. Essa é uma casa de talentos de um projeto Decolar. Exatamente, de um projeto Decolar. E lá na feira, o não saber vender, que a gente comentou, é não saber se produzir. Sim. Né? Que era o lance de produzir a pessoa mesmo. E quando eu falo de saber vender ou saber produzir, não é você ser profissional em produção ou profissional em venda. É você ter o mínimo para você iniciar e saber o que é bom e o que é ruim. Lembra que nós falamos que aquela bailarina da Fego? Bailarina. A Fego ensina a ser a bailarina, mas não ensina a ser a professora. E ela teve que procurar fora. Uhum. É isso que eu acho que às vezes falta, no meu ver, em alguns cursos profissionalizantes. Como que você vai se vender lá fora? Um pouco do que eu falei para vocês, né? Quando eu tinha escola de profissionalizante, a gente tinha a parte técnica. Daí eu puxava o Sebrae para ajudar na parte empreendedora, puxava o banco para ajudar na parte financeira. Sim. Mas eu concordo. Mas você conectava as pessoas hoje com isso. O bom vendedor em qualquer profissão é uma boa parcela do seu sucesso como você comunica, como você se vende, como você gerencia o seu negócio, ou sua carreira, sua vida. Exatamente. Gerencia o seu tempo, né? Uhum. Não, e aí você vê vários bons profissionais que não conseguem por causa apenas de divulgação. E você vê várias pessoas não tão boas assim, mas o cara tá... Por quê? Porque ele sabe se vender. Ele se vende, mas às vezes a entrega, aí é outra coisa. Mas enfim, eu entro muito nisso, que eu tenho uma agência de marketing hoje, e como eu hoje não atendo muito mais pessoas, assim, né, consultório, essas coisas. Hoje o meu foco é mais artista, mas é uma outra coisa. Legal. Mas, quando eu atendia, eu via muito isso. Antes da pandemia e tudo mais, eu via isso. Eu falei, caramba, né? O cara é um puta de um profissional e está pagando pau nisso aqui. Lógico, né? Ele vai contratar uma empresa e tudo mais, mas eu acho que o mínimo poderia ter numa faculdade, sei lá. Eu me formei em marketing, mas faltou algumas coisas na minha formação. Só que eu fiz a faculdade, mas que não foi uma coisa, eu quero fazer marketing. Não, fiz por outros, né, fatores, mas eu lá dentro da faculdade falei, cara, mas ainda falta alguma coisa aqui. Estão me preparando para trabalhar para uma agência, não estão me preparando para ter uma agência, de repente, sabe? Uma coisa meio... Concordo. E aqui em Taubaté, a gente teve pouco desse lado empreendedor mesmo, né? Sim. Uhum. Quase todo... Não sei quantos anos você tem, mas... Tem bastante. Acho que a maioria passou pelo Senai ali, né? Sim, era para trabalhar em fábrica. Meu pai começou assim também. Então,
Por isso que a educação empreendedora desde cedo é muito importante, né? Porque daí você abre um leque cultural para falar, eu posso trabalhar, eu posso montar meu negócio. Sim. A pessoa tem que estar confortável com essa cabeça. Ou pelo menos eu vou ser, né, como diz o Rufino o tempo todo, eu não preciso ser o dono do CNPJ, eu posso ser empreendedor no seu CNPJ, Exato. né? Mais um estado de espírito e de evolução do que necessariamente ser dono do CNPJ. Aqui em Taubaté, cara, eu acho que muita coisa assim que precisa ajeitar a casa, né? Desse lado do empreendedor, facilitar as coisas. A gente falou aqui uma vez aqui é a cidade do Monteiro Lobato. Aí quer homenagear o Monteiro Lobato. Aí você tem o sítio do Monteiro Lobato, Parque Monteiro Lobato e não sei o que Monteiro Lobato. Lembra que ele ia falar mesmo? Aí quem é de fora, a gente fala. Qual que é o nome do rapaz? O Rodrigo, da estação de trem. Ele falou assim: Rodrigo França. Você procura lá, Taubaté Monteiro Lobato, ele leva o turismo pro parque. Não leva pro sítio. Pro sítio mesmo. Porque é sítio do Pica-Pau Matera. É onde o Monteiro morou, mas é sítio do Pica-Pau Matera. O Monteiro Lobato leva pro... Então, cara, dificulta tudo o Taubaté. Sabe? Eu acho que precisava facilitar mais essas coisas aí. A gente falou pra ele, Rodrigo, você que conhece os caras, muda o nome daquele lá do parque lá, mas pô, já deu a graça, você não pode tirar, mas, cara... isso aí enfim, confusões nesse meio. Mas o próprio sítio tá bem... Não é um sítio. Sacanagem. Não, acho que mas aí tem uma história. Para você ser um atrativo de turismo mais robusto, né? Ele é o ponto que mais recebe turistas de Taubaté, provavelmente. E vem muita gente de fora, muita escola, né? Mas sim. É pouco atrativo, né? E o pessoal brinca que é uma visita de uma vez só, né? Sim. Dificilmente volta. Então, a gente precisa cuidar melhor dos nossos atrativos. A gente tem muita história, muita cultura, muito patrimônio. E que tem um amigo chamado Carlos Gouveia, fala: a gente pode viver do passado, da nossa cultura, do nosso patrimônio. A gente só não pode viver no passado, que parece que é o que a gente está fazendo hoje, né? Sim. É um sentimento que a cidade está parada no tempo e a gente precisa destravar a cidade e aproveitar todo o nosso potencial. Sim. No lado geral, né? Geral. E no geral, a gente cria as nossas próprias crises, né? Hoje a gente está vendo Pinda evoluir rapidamente, está vendo o São José já há bastante tempo descolar e decolar, né? E muito muito é o que o poder público pode fazer. Quando eu falo que a gente cria as nossas próprias crises, qual é o nível de facilidade para montar o seu negócio? Qual é o nível de facilidade para você aprovar um empreendimento? Eu sempre falo de construção civil porque ele é poucas ações podem destravar demais o setor, né? Mas Taubaté, Sérgio, as coisas aqui que você falou, a gente vive do passado. A prefeitura me processou porque eu não paguei 2 IPTU. Mandou para dívida ativa. Eu fui lá ver, porque eu não devo IPTU. Lá para você ver como que é enrolado o negócio. Cheguei lá onde o IPTU, falei assim: quero ver quanto que eu devo IPTU. Procurou o CPF, 0. Você pode imprimir o papel para mim, beleza. Procura nesse registro de imóvel, 0. Imprime o papel para mim. E agora porque vocês processaram agora não é aqui, é lá no outro setor. Aí foi no outro setor porque vocês processaram não é aqui, é lá no outro setor. Esse aqui foi o que eu processei, mas quem mandou foi o outro setor. Cara, você fica dando voltinho porque parece que eles usam aqueles papelzinhos ainda, né? Deixa eu procurar na ficha. Na ficha. Deixa eu procurar a ficha. Cara, não pode. Não, então é isso, de novo, né? Aí quando a gente fala de destravar a cidade, tem 2 revoluções que tem que fazer. Uma é para dentro, né? De revisão de processo, de revisão de revisão interna, uso de tecnologia para conseguir facilitar muito o serviço da prefeitura para o cidadão. E outra é externo, que é de colocar as sementes certas e pegar para que os nossos talentos, os nossos empreendedores consigam evoluir mais rapidamente, né? As pessoas consigam melhorar a sua própria vida. E é desesperador, né? Essa fase especialmente de cobrança. Depois, vocês que gostam aí de uma boa prosa, procurem no programa Pânico lá o prefeito do Novo de Joinville, o prefeito do meu partido, deu uma entrevista no Pânico
E, cara, ele fala de forma didática algumas medidas, algumas ações que ele conseguiu fazer e por que a cidade hoje é uma das melhores para viver e para empreender, né? Mas é isso, esse exemplo é muito... Cara, todo mundo tem um exemplo desse de... Cheguei na prefeitura e ficou me mandando ir para lá, para cá, para cá. E falou, cara, eu quebrei as paredes. Aqui, se você é o atendente e eu falar que estou com um problema, o problema é seu. Porque o nosso cliente tem que ser bem atendido, né? Sim. Não é, bate na porta do lado. Não, deixa eu ver o que foi. Daí a prefeitura está bem digitalizada, informatizada e o atendente consegue resolver e te dá um norte muito claro. Mas não existe isso na cultura deles lá, segundo o prefeito, de... isso aqui não é aqui. Não, é aqui é a prefeitura. Sim. Aqui é a prefeitura. E a gente vai resolver o seu problema, né? O tempo do cidadão vale ouro, cara. A gente tem que respeitar o tempo do cidadão, é dinheiro. Eu não devia, a prefeitura me provou lá com o documento dele que eu não devia, mandou eu pro processo e eu ainda tive que pagar, como são 2 processos diferentes, tive que pagar 2 vezes R$113 para ele acabar o processo. Mas por que culpa eu tenho? Os caras processaram eu errado. Paguei R$113. Então, a prefeitura só funciona no horário comercial. Então, se você trabalha CLT das 8 às 5, você vai ter que sair do seu trabalho, tomar dura do chefe, ou abrir mão do seu negócio, né? Sair do seu negócio para ir lá. E perde tempo, perde dinheiro. Sem contar que um ano eles mandaram o carnê. Eu nem lembro que prefeito que foi. Vou colocar a prefeitura, mandar lá. Fui lá, cheguei no meu banco lá, o Laranjinha, e cadastrei todo mês lá. Pagar esse mês, li o código de barra, programei. Chegou lá no 4º, 5º mês, a prefeitura rompeu o acordo com o banco e eu não sabia. Chegou uma época que olhei lá, pô, mas parece que não está debitando isso aqui. Deu uma luz, fui lá vendo e estava debitando. Tive que pagar tudo uma tacada só. Uma coisa que você falou de empreendedorismo e tudo mais, a gente até teve um episódio aqui falando sobre parque tecnológico e tudo mais. Taubaté tem umas coisas, umas ações, mas merecia uma coisa mais robusta, né, na parte de tecnologia, de ajudar o empreendedor, até mais ou menos o que você está... Hoje tem o HIT ali, né? O Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. Está ali no shopping, Via Vale. A gente era para ter um parque tecnológico, né? Que saiu só a placa lá. Então, começou falando que ia rolar e... uma promessa não cumprida, mas tem o HIT e acho que são os pontapés iniciais. A gente está muito próximo de São José, que tem um grande parque tecnológico. Então, acho difícil ter uma concorrência para um parque pelo modelo que ele exige para ser um parque. Mas, mas será que proporcionalmente, falando, lá é grande, aqui um pouco menor, mas... O grande desafio nosso é... Assim, a gente vai ter que encontrar qual é a nossa vocação. A gente quer trazer inovação tecnológica no quê, né? Exatamente, né? Agora você não pode ser tudo, você não vai conseguir fazer tudo para todo mundo, né? Então, se a gente quer fazer pesquisa e inovação, por onde você vai começar? Tem a indústria automotiva? Uma já foi embora. Agora eu faço uma pergunta. Nós não somos uma cidade do carro voador? A gente é a cidade da montadora do carro voador. Mas esse é um exemplo, por exemplo. A gente está muito próximo da Embraer, independente da São José. E agora, semana passada, a Boeing acabou de lançar mais um centro tecnológico com 500 engenheiros lá em São José. Então, assim, a gente pode ser um apoio da inovação do Vale, do que Taubaté do que São José não supre. O que a gente vai ter que descobrir a gente vai fazer um investimento hoje, mas quem a gente quer ser daqui a 20 anos, né? Então, é tudo no longo prazo. Você nunca vai ter... O que você começa agora não vai ver frutos no curto prazo. Então, hoje a gente tem bons programas no HIT de incubação, de aceleração de startups, mas ainda assim uma vocação muito clara e definida. O que me agrada sempre, já que o poder público tem uma capacidade limitada, a prefeitura não está com muito problema. Sim. Muito. A cidade, claramente, a gente não está vendo os vizinhos evoluir. Me agrada muito assim, tá bom, vamos fazer investimento, mas para a gente resolver os nossos problemas internos. Porque se a gente conseguir resolver os problemas internos da prefeitura, depois deixa o cidadão, o empreendedor, que eles vão começar a evoluir, a empreender, e a gente depois entende mais o que está precisando. Então, o que a gente vai fazer de Taubaté? Qual é a nossa visão para Taubaté daqui a 20, 30, 40 anos? Então, a gente pode... Essas são as respostas que a gente tem que ter para começar a desenhar um plano, porque daí você faz aí você pode ir atrás de quem você quer atrair, né? Eu quero ter um parque tecnológico voltado para
Aviação, essa já é uma vocação muito forte de São José, mas tem espaço para a gente montar um segundo aqui? Eu desconfio, mas... Sim, mas eu Taubaté, uma outra coisa. A gente pode... Tem muita coisa legal aqui de cultura criativa, eu acredito nisso. De área rural também, que dá pra gente trabalhar. Mas eu focaria nesse primeiro passo, e, cara, não adianta a gente querer fazer para fora se a gente não conseguiu nem resolver nossos problemas de dentro ainda. Sim, exatamente. Então, se fosse para investir dinheiro em algo de inovação, eu ia tentar incubar e trazer empresas que resolvem problemas do setor público. Que já seria o... Então, se a gente conseguir resolver, espetacular. O que precisa muito, né? Porque eu acho que tem muitas coisas do serviço público nosso aqui que... Você tá que... baixo, tá zero quase. Você que esteve em São José, Jacareí... Inclusive, meu escritório, o primeiro ano do meu escritório político foi dentro do Parque Tecnológico de São José. E por isso também acho que muita gente acha que eu sou de lá, mas... Porque eu era o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então eu queria estar muito perto da onde se faz ciência e tecnologia. Um para saber quais são as regras que atrapalham, outro para conhecer as soluções que podem ajudar a gente público a prestar um serviço melhor para a população. Lá tem muita coisa legal de saúde, de solução para o governo, de digitalização de saúde, de combate a desperdício de água, de monitoramento de clima. Caraca. Tem muita coisa legal lá que foi um tema pesado que as prefeituras deveriam aproveitar muito mais e conseguiria atender mais gente na saúde pelo mesmo preço, atender mais gente mais barato. Transporte público de forma mais eficiente. Bem que São José está sofrendo bastante lá com transporte público. Eu ia perguntar isso. Você que passou em São José, Jacareí, não sei, né, o grau de usa... O que você usou ali, né? Usou de serviço, mas você sente essa diferença gritante? Porque eu mesmo nunca... Mas São José não tem o VLT lá agora? Mas eles estão sofrendo para fazer funcionar. Até saiu uma reportagem agora, virou chacota até, porque eles estão com muita dificuldade de fazer o processo licitatório dos ônibus elétricos. Que já tem uns rodando, né? Mas é só... não está funcionando bem, não. Na verdade, está bem mal, inclusive. Cara, acho que a cidade de São José funciona muito melhor, até porque tem muito mais oferta, por exemplo. Até o principal turismo de São José é saúde. É mesmo? Mas muita gente vai para lá porque lá tem uma oferta de saúde pública e privada muito grande. Caraca. Então a cidade oferece serviços melhores. Claro que tem muito erro, muita coisa que não funciona bem, mas é uma cidade mais tecnológica, uma cidade que atende melhor o seu cidadão disparado. E como é uma cidade mais empreendedora também, você olha as ferramentas que os alunos têm nas escolas de lá, são muito melhores das que tem aqui. Aqui é claro que a gente tem muitos servidores muito bons e uma equipe muito engajada. Eu particularmente, até daqui a pouco tenho que correr vou visitar uma diretora de escola que tem um filho que é um talento aqui da cidade também. Só que tem pouca ferramenta, né? Comparado com lá. Então, lá tem programas que ajudam como decolar a colocar os alunos talentosos numa subida mais rápida para alcançar seus objetivos. A gente conversou com um rapaz aqui, né, o Nicolas, que ele é de uma escola de Taubaté também, do Tableau, e eles criaram agora... é parceirão. E eles criaram agora lá o T-Connect, né, para ajudar a molecada. Mais ou menos com essa ideia. É interessante, né? Não sei, eu não estudei a fundo, mas o que ele vem falando... E a gente falou muito disso, né? De ajudar a entender uma criança. Eu falei criança, mas lá é jovens que ele fala. É que eu sou bem velho. Mas os jovens já entender o que talvez seja uma coisa interessante para ele no futuro. E isso também eu acho que faz muita falta, assim, sei lá, no mercado, ou nas escolas, ou em outros lugares, sabe? Se torna muito mais... É um bom investimento, não sei falar mais barato, mas é um ótimo investimento você ajudar os nossos jovens a encontrar suas vocações antes. Porque no formato que é aqui, né? Muita gente não tem nem acesso à educação superior, né? A ensino superior. Mas vou comparar com os Estados Unidos, né? Lá... Durante o colégio tem muitas aulas eletivas que vão trabalhando as suas vocações, né? Então, em 2003, lá quando eu fui, eu aprendi a fazer um site. Que legal. Eu tinha aula de programação. Mas isso no colégio? No colégio. Interessante. Então, você tem as matérias básicas, obviamente, e várias eletivas. Aqui na escola de tempo integral já está nascendo esse formato, mas com pouca ferramenta, de novo, para o professor ajudar, né?
Não adianta nada você ter um monte de eletivo, mas se a aula for ruim, se não tiver ferramenta, se não tiver conteúdo... Não dá nem interesse. Não é nem interessante para o aluno. Inverte interesse. Às vezes uma vocação boa, o cara olha, não gosta da aula Nossa, e desiste. Exatamente. Mas por quê? Quem vai para o ensino superior, depois você estuda para passar numa prova, seja o Enem ou o vestibular, e muitas vezes você tem um aluno que começa a fazer a faculdade e depois desiste. Isso é tempo perdido, dinheiro perdido, é um desestímulo, né? Então, quanto mais você ajudar os nossos jovens a encontrar suas vocações antes, mais assertivo vão ser as decisões quando ele for escolher universidade, for escolher o trabalho, for escolher os seus próximos passos, né? Então, a gente não pode de maneira alguma, e acho que esse é um dos grandes desafios nossos, ser negligente na educação básica. Educação básica. Não dá para ser negligente ali. E aí hoje a gente gasta uma grana enorme com o ensino superior, que ok, tem que investir também, mas não adianta, se você for negligente aqui, você sempre vai gastar muito mais aqui, e muitas vezes a gente gasta com as pessoas erradas, né? Porque hoje a gente sempre fala, quem que passa em vestibular de federal? Normalmente quem poderia pagar. Exatamente. Quem que passa em universidade estadual pública, normalmente quem podia pagar. Então, a gente negligencia a educação básica para quem mais precisa. E aí você atrapalha demais a vida dessa pessoa, né? Ela vai ter muito menos chance de... E qual faculdade que tem mais inscrição? A de administração. Porque ninguém sabe o que vai fazer, faz administração. Eu tive aula, eu falei para vocês que tinha 5 escolas, né? Eram franquias de curso profissionalizante e 2 também de ensino à distância de uma marca de faculdade. E aí eu era responsável pela região Bragantina, junto com o meu sócio, por essa marca, né? A gente tinha muito aluno e era isso, de administração. O que você via na prática era, muitos desses alunos não faziam a menor ideia do que estão fazendo, estão pegando FIES aqui, um financiamento, vão ficar com uma dívida depois, mas não vão... Esse diploma não vai agregar tanto na vida pessoal dela, na vida profissional, então ela vai sair daqui com o mesmo salário, provavelmente, e uma dívida para pagar. Caramba. Então, não adianta, de novo, sem a base, né? Depois você pode até conseguir um diploma, mas... o ganho é marginal, é muito pequeno, muito baixo. Né? E hoje, falando uma pergunta, pode ser até soar meio besta, tá? Mas hoje, com toda essa nova maneira de trabalho, tecnologia, essas coisas novas chegando, você acha ainda, estou falando mais por esse lado administrativo mesmo, e algumas profissões, que a faculdade ainda é um lugar que teria que estar uma criança fazendo o colégio, fazendo o ginásio, não sei como se chama, mas tendo que entrar, porque antigamente eu via... Era do nosso tempo, né? Era ginásio, colégio, né? Ensino fundamental e ensino médio. Mas assim, antigamente eu via meu pai assim, vocês têm que fazer faculdade, E eu nunca quis fazer faculdade, foi uma coisa, eu fiz por uma outra questão, não foi nem porque eu queria fazer, não, eu fiz porque eu precisava fazer uma pós e tudo mais, e enfim, acabei nem fazendo. Mas, pensando hoje, eu vejo meus netos... Eu tenho neto, tá? Eu vejo meus netos... Quando você tem... então, não, você tá falando o tempo que você é velho? Essa velho pra caralho, então, agora você tá... Meus avós me tiveram... Quando eu nasci, meus avós eram muito novos. Inclusive, tem uns 4 avós vivos ainda. Caramba, que legal! Não, eu sou bem velho. Sou bem velho. Mas, assim, eu vejo uma discussão em casa, assim, quando tô com minha filha, faz muito tempo que a gente nem conversa disso, mas eu brincando com ela, falando, ela, o que você vai ser? O que vai fazer faculdade do quê? Menino com 6 anos, 5 anos. Eu falei, não, calma. Talvez ele nem faça. Daí fica, sabe, aquele negócio. Então, tipo, hoje eu vejo isso. Eu vejo que algumas profissões, principalmente alguns trabalhos que eu mesmo faço, eu vejo que rende, né, um valor legal, não precisaria ter uma faculdade. Né? Lógico que eu não excluo a faculdade, porque eu, fazendo a minha faculdade, me deu uma visão do mercado totalmente diferente se eu não fizesse. Isso, com certeza. Cara, assim, eu tenho uma filha de 6 e um filho de 3, né? Eu já brinquei isso. Como eu falei bastante de tecnologia ao longo do mandato de deputado estadual, eu falava, cara, eu acho que na época dos meus filhos, talvez a faculdade, do jeito que a gente vê hoje, vai ser obsoleta. Eu não sei, né? A grande verdade é que com tecnologia, às vezes, tem alguns saltos que é impossível prever o futuro, porque às vezes em um ano muda radicalmente a sua perspectiva, né? Até pela geração também, hoje as pessoas querem cada vez cursos mais rápidos e mais especializados. Né? Acho que grande parte das universidades perderam um pouco a mão porque fazem 4 anos, muita matéria de literalmente encher linguiça no meio, com preço alto,
eu acho que isso aí vai acabar minando. Então, até as universidades vão ter que repensar cursos mais rápidos, mais especializados. Sim. O mercado de trabalho de tecnologia já tem outro nível de exigência dos seus contratados. De novo, agora, uma ótima universidade, claro que faz muita diferença. Lógico. Agora, como eu falei 5 minutos atrás, uma universidade que não te agrega nada, vai fazer pouca diferença. Eu vi que o Google, nos Estados Unidos, ele contrata pessoas lá que sabem fazer, se tem diploma ou não. Exato. E outra coisa também, né? Sempre o saber fazer, habilidades, além de saber fazer, né? Habilidades interpessoais, as soft skills, as habilidades socioemocionais são cada vez mais importantes, né? Exatamente. Então, eu imagino que o conjunto de ferramentas mais atrativas para o mercado de trabalho vai mudar radicalmente. Se a faculdade vai estar no meio ou não. Eu acho até que a minha pergunta teria que vir junto com o que você comentou agora. Porque não é nem que eu acho que não vai precisar ter faculdade. Eu acho que as exigências hoje no mercado, e foi exatamente, você falou um negócio, eu falei, caramba, porque as empresas, até que eu mesmo entrei, fiz conexões e tudo mais, faz faculdade, não quer nem ver se faz. Quer saber se dá resultado e o que você falou. Com essa inteligência emocional para lidar com isso. Está cada vez mais importante. Porque lidar com pessoas. Então, é que você falou, a sociedade demandava, as empresas demandavam, tem que fazer uma faculdade, tem que saber inglês. Isso. Daqui a pouco, o que a gente vai estar falando para os nossos filhos? Talvez não seja isso, né? Talvez o mercado de trabalho está exigindo. Exatamente. Você sabe programar? Exatamente. Você sabe lidar com gente, sua saúde mental está... Se você consegue entrar numa reunião e não surtar. Sua saúde mental Exatamente. Tá boa, talvez seja isso. Tá com terapia em dia, né? Que a gente terapia em dia, não sei. Então, não sei qual é a resposta, mas eu não consigo acreditar. Quer dizer, eu tenho certeza que vai ser radicalmente diferente do que meu pai me falava e do que eu falo pro meu filho hoje. Sim. Eu acho que é muito rápido, né? As coisas vão se movimentando de uma maneira muito rápida, né? Que bom, agora, esse talvez seja um dos maiores desafios, não só das empresas, mas também a gente está vendo uma população envelhecendo demais, né? A gente tendo cada vez menos filhos, a nova geração sendo cada vez mais imediatista. Sim. E no meio disso tudo a gente não está sabendo lidar. E o dinheiro acabando, porque o Brasil é um país pobre, por mais que a gente queira falar que não, mas o Brasil é um país pobre e que vai exigir cada vez mais investimento em saúde com os mais velhos e ter uma transformação na educação para os mais jovens e, sei lá, em algum momento não vai fechar essa conta. Se parar para pensar, é uma loucura. Então, isso é uma das coisas que eu quebro bastante a cabeça, tentando imaginar como é que vai ser daqui a alguns anos, né? Show. E aí, Fabião? Show. Mais uma. Falei muito, se vocês deixarem o político falar... Dá para voltar várias vezes. Estou aberto aos convites. A gente convida o cara de Jacareí, que não é de Jacareí, é da nossa cidade. Que é de Tremembé? Eu agora sou cidadão caçapavense também. Aí, olha só. Vai dominar o vale. A ideia é essa. Mas bacana, Sérgio. Muito bom. É muito bom. Assim, por isso que é legal, né? Conhecia você, assim, né, da mídia e tudo mais, mas conversar e entender um pouco o porquê, né, da onde chegou, vem, né, como chegou, né, o que está fazendo, é muito interessante. Eu acho que isso agrega lá no futuro a gente pensar, né, o que é bom, o que não é bom e avaliar, né? E eu tinha uma visão do Sérgio diferente do Sérgio agora, que conheci pessoalmente. E agora é melhor, tá? Porque bom, isso que eu ia perguntar. E agora é melhor, inclusive. É porque, assim, as pessoas vê rede social de político, às vezes, muita montagem. E aí você conversa com a pessoa, mesmo a gente conversou fora das câmeras aqui, você vê que o seu é o que você mostra na sua rede social. Legal. Essa é a minha visão. Eu tenho uma dificuldade enorme em fazer um personagem. Até na política, às vezes a pessoa fala, cara, você tem que ser mais assim, eu tenho que ser mais assado. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade tremenda de mudar, né? Cara, vou continuar sendo transparente. Se eu não souber, eu vou falar que não sei. Se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim. O que eu acho que muda é quando o compromisso é com o resultado final. Sim. E você não tem compromisso com o erro. Tô aqui, tô tentando, vou mostrar para você que eu vou tentar muito. Se eu errar, me fala e tá tudo bem, né? Que daí acho que você fica mais próximo das pessoas. Porque as pessoas são assim.
Mesmo não querendo ser, né? Mesmo querendo passar outra imagem. Na época da eleição de 2018 foi engraçado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa, que o pessoal me abordava na rua, daí eu tava conversando, tentando convencer a pessoa de que eu era um bom candidato. Sim. Aí a pessoa, nossa, mas parece que você tá falando a verdade. Mas é verdade. Caramba, eu tô tentando mostrar. Você tem jeito de que não vai roubar a gente. Não. Não, mas é muito louco Legal, isso. que bom que eu consegui Parabéns. melhorar a imagem. Legal. Então, em 2018 eu lembrei de você, espero lembrar você no próximo ano aí. Bora. Muito obrigado, Sérgio. Quer deixar a rede social aí? Sim. Ó, Sérgio Victor BR em todas as redes, né? As Certo. principais aí no Instagram, acho que é o que a gente mais usa, Facebook, Twitter. Sigam lá. Legal. E manda pergunta, manda dúvida, crítica, sugestão. Tamo junto. Obrigado pelo papo. Aproveita lá. Quero agradecer aos nossos apoiadores que eu não falei no começo. O estúdio PKR, né? PRK. Paulão, desculpa. E também o Estúdio Mulher, também que está com a gente aí. E em breve outras empresas que estão entrando. Bora! E aí, obrigado, Sérgio. Bora, vambora? Vambora. Obrigado, valeu, Sérgio. Valeu, galera. Até mais. Tchauzão! A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!